capítulo 27, versículo 57. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilato e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estava ali Maria Madalena e outra Maria, assentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso de que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilato: tendes a guarda, ide, guardai-o como interdestes. E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda e selando a pedra. Meu Deus. Irmãos, eu quero meditar um pouco com os irmãos nesse texto, subordinado a um tema: querem sepultar Jesus. Quando eu pensei nesse tema, eu falei: é um tema forte, mas não me vinha nada na cabeça, mas o tema não saía do meu coração. E lendo esse texto e lendo os demais evangelhos de Marcos, João e Lucas, eu observei os personagens que são citados nele. E quais são esses personagens? José de Arimateia, Nicodemos, Maria Madalena, os príncipes dos sacerdotes. E eu fui observando o que eles falavam. Cada evangelho citava da sua forma, do teu jeito, da sua visão, essa história verídica de Jesus. No livro de Mateus diz que José de Arimateia era um homem rico, discípulo de Jesus. E Marcos já diz que ele era senador, honrado, que também esperava o reino de Deus. E Lucas diz que era um homem de bem e justo, que não havia concedido no conselho com os atos dos outros. Então ele fazia parte do sinédrio, aquela cúpula que condenou Jesus à morte. E João diz que ele era discípulo oculto de Jesus, pois temia os judeus. Ele tinha uma fé secreta. Ele era discípulo de Jesus, ele cria em Jesus, ele amava Jesus, ele acreditava que Jesus era o Messias, mas a sua fé era secreta, era escondida, porque ele temia os judeus, ele temia a sua posição, ele temia perder o respeito que ele tinha, ele temia o que o mundo ia falar ao pensar se ele assumisse o seu amor por Jesus. E às vezes aquele que tem uma fé secreta perde o melhor de Deus, porque assim como os outros discípulos, José de Arimateia podia ter caminhado com Jesus, podia ter visto de perto todos os milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fazia, as suas pregações, podia ter andado com Jesus, mas ele tinha medo. Lá em João também
vai relatar sobre um homem chamado Nicodemos, aquele que dirigiu a Jesus à noite, na surdina, escondidinho, porque também era um homem importante e também temia perder a sua posição naquela época, temia perder as coisas do mundo. Então esse homem também tinha uma fé escondida, uma fé secreta, e literalmente eles obedeciam Jesus quando dizia: entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto, porque ninguém podia ver. Mas não era fácil, não era fácil abandonar tudo para seguir Jesus. Quando Nicodemos foi ter com Jesus em João 3 e foi falar com Jesus, Jesus disse a ele: é necessário que se nasça de novo. E Nicodemos ficou pensando: o que seria isso? E nós vemos que quando a gente olha para um bebezinho recém-nascido, a gente olha para ele e fala: agora ele tem a oportunidade de fazer tudo o que é certo. Ele tem em suas mãos um livro em branco para começar a escrever a sua história. Muitas das vezes a gente olha para aquele bebezinho recém-nascido e a gente fala: se eu tivesse a oportunidade de ser aquele bebezinho de novo, de poder escrever tudo certo, de poder aceitar Jesus lá nas primeiras palavrinhas. A primeira palavrinha que eu queria falar era: eu aceito Jesus como Senhor. Não era mamãe, não era papai, não era angu, mas era: eu aceito Jesus como Senhor de minha vida. Porque se eu tivesse essa oportunidade, como seria a minha vida diferente? Eu não teria errado tanto, eu não teria pecado tanto, eu não teria pegado tantos atalhos que me levaram a lugares tão longe da presença do Senhor. E talvez eu não estaria colhendo hoje os frutos tão amargos, frutos de uma colheita, de um tempo onde eu não aceitei Jesus como Senhor. Jesus estava falando para Nicodemos: nascer de novo é começar uma nova história, não é recomeçar, é começar uma nova história, é abandonar a tua vida passada, é esquecer, abandonar quem você é, rejeitar você mesmo, não se conformar com as coisas do mundo, não aceitar o pecado, mas começar uma vida na presença de Jesus, andando com Jesus, obedecendo a Jesus. Mas não é fácil abandonar a si mesmo, não é fácil abandonar a tua religião, as tuas crenças, não é fácil abandonar os teus amigos, a vida que você vivia, a roupa que você usava, os pensamentos que você tinha. Muitos amam a Jesus, mas eles vão olhar e vão falar assim: eu vou falar para o meu pai que eu vou virar crente, que eu vou aceitar Jesus, ele me disser. Se eu dizer para minha mãe que eu vou abandonar a religião para aceitar Jesus, ela morre. Se eu disser para minha namorada que eu sou crente e que eu não vou mais na balada, que eu não vou mais beber, que eu não vou mais fazer um namoro errado, ela larga de mim, ela me abandona. Então é preferível entrar no meu quarto e orar em secreto para que ninguém saiba. E eu me lembrei da história daquela menina que aceitou Jesus, ia nos cultos escondido dos pais, mas os pais descobriram. E um dia à tarde ela chegando em casa, muito feliz com a experiência que ela teve com Deus naquela tarde. O seu pai a recebeu com pancadas e a espancou até a morte. Foi morta, espancada pelo próprio pai, com o sentimento da mãe. E quando aqueles que tentaram socorrer ela e levavam ela para o hospital relataram
nos últimos minutos de vida, ela ainda conseguiu murmurar e dizer: eu estou muito feliz, porque em poucos segundos eu estarei nos braços do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Isso é nascer de novo. Não negar o nome de Jesus mesmo diante da morte. E essa história não é isolada. Se os irmãos procurarem no Google, vão ver várias reportagens relatando histórias muito similares a essa, como daquela menina Sarai, na Índia, que foi espancada pelo pai por não negar o nome de Jesus. E quando a mãe ia espancar ela, os vizinhos, também cristãos, correram e a socorreram e conseguiram convencer o pai, de vez de matá-la, expulsá-la de casa. E assim foi feito. E a menina estava sendo criada pelo pastor, se recuperando do trauma de ser espancada e abandonada pela família, mas vivendo a alegria de viver na presença de Jesus. Porque Jesus diz: mesmo que a mãe que amamenta o seu filho te esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Eu jamais te abandonarei. Eu estarei ao teu lado a todo momento. Eu mandarei o Consolador que ficará com vocês para sempre. Temos também a menina do Islã, Namassusi, o nome dela, de 11 anos, que viveu a mesma situação. E mesmo distante da família, distante do país, ela adora e exalta o nome do Senhor, porque ela se sente adotada pelo nosso Deus. Aleluias! Não é fácil, mas mesmo esses dois homens tendo essa fé escondida, não tendo coragem de assumir o seu posicionamento diante de Jesus, lá em Isaías já se era profetizado sobre eles, porque Deus tem tudo preparado. Ao longo da história tudo já está escrito. Deus, na sua eternidade, nada foge do seu controle. E lá em Isaías 59 diz: puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Já havia uma profecia sobre João de Arimateia, porque os evangelhos vão citar todos que ele era um homem rico, que ele era honrado. Jesus, que nunca cometeu pecado, se fez maldito por nós, como é relatado no Deuteronômio, capítulo 21. O seu cadáver não permanecerá na madeira, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Portanto, o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus dá por herança. Em João 19, nós vemos os ímpios, aqueles soldados que crucificaram Jesus, trabalhando para Deus para que se cumprisse toda a sua palavra. Quando eles vão até Pilatos e temendo ter que trabalhar no sábado, porque no sábado era o dia do sabá, o dia que eles tinham que descansar, e eles não poderiam tirar os corpos da cruz. Então eles vão até Pilatos e pedem, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as penas e fossem tirados. Então foram os soldados, pois, e na verdade quebraram a perna do primeiro e o outro, e com ele foram crucificados. Mas vindo Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E
sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vos o creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Eles vão lá, porque como o pastor Alexandre pregou maravilhosamente no domingo de manhã, e explicou que a morte de cruz se dava por asfixia, porque o crucificado tinha que se apoiar com os pés para que o pulmão fosse liberado, para que ele conseguisse respirar. Mas quebrando as pernas, eles não tinham mais esse apoio, então morreriam mais rápido, porque não conseguiriam respirar. Mas Jesus já havia entregado o seu Espírito, porque a morte ninguém o mataria, Ele daria o seu Espírito por amor a nós. E vendo isso, e vendo José de Arimateia, que Jesus estava naquela cruz, mas que não tinha ninguém para sepultá-lo, porque os seus irmãos não criam nele ainda. As mulheres olharam de longe, mas o que elas poderiam fazer? Naquele momento, José de Arimateia rasgou o véu, rasgou a membrana que impedia ele de se aproximar de Jesus. Naquele momento, ele olha para Jesus na cruz e ele toma coragem, como diz no livro de Mateus, de Marcos, e ousadamente ele toma coragem, e ousadamente ele vai até Pilatos pedir o corpo de Jesus, declarar que ele aceitava Jesus como Senhor, esquecendo o que poderia acontecer com ele, qual era a posição que ele ia perder. Ele sai da membrana, ele nasce de novo naquele momento. Ele ousadamente vai até Pilatos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas sim espírito de ousadia, para assumir Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluias! Ele toma coragem, ele chega e pede o corpo de Jesus. E muitos vão dizer: antes tarde do que nunca. Mas isso é errado, porque nada acontece tarde. Deus não tarda, Deus não falha. Deus faz as coisas na hora exata que tem que acontecer. Talvez o nosso coração tente sepultar Jesus. Talvez nós não tenhamos coragem de pregar o Evangelho, de assumir os riscos, de perder muitas coisas, porque na vida com Jesus muitas vezes nós perdemos, e não só ganhamos, mas perdemos as coisas terrenas, as coisas corruptíveis, as coisas que aqui ficarão, mas ganharemos a coroa da justiça que estará na mão do nosso Senhor. Ganharemos uma vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o céu só é bom porque Ele está lá, e a sua presença enche toda a casa da sua glória. Aleluias! Em todos os evangelhos relatam um detalhe que eu achei muito interessante. Todos dizem que o sepulcro era novo, onde nunca foi colocado ninguém. E eu fiquei pensando, por que desse detalhe? Porque todos tiveram a intenção de colocar esse detalhe, que o sepulcro era novo. O sepulcro é um lugar de morte. Quando você olha o sepulcro, você pensa na morte. Mas naquele lugar de morte ninguém entraria, porque aquele lugar estava preparado para o Cordeiro que viria para morrer por todos nós. Ninguém entraria naquele sepulcro, porque o único que morreria por todos nós estava prestes a entrar. Era um lugar preparado somente para Ele.
pagou um preço e morreu por mim e por você. E aquele sepulcro era somente dele. Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Ele deu a sua vida para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Quando ele diz para Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida, tenha vida, tenha vida eterna. Aleluias! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas de novo ele repete: tenha vida, vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. No Evangelho de João, ele relata que havia um horto, e que no horto havia um sepulcro. Um horto, um jardim onde Jesus foi sepultado. O primeiro Adão foi colocado num jardim, e ali ele pecou, e destituído foi da presença de Deus. Ali ele recebeu o salário do pecado, que é a morte. No jardim ele recebeu a condenação. Mas o segundo Adão foi colocado num jardim para provar que naquele jardim não representava mais a morte, mas sim a vida eterna, a vida em abundância. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. E os homens que escondiam de todo o seu amor por Jesus, agora vai lá, toca Jesus, tira Jesus daquela cruz, e se torna impuro. Porque pela lei, aquele que tocava em uma pessoa morta se tornará impuro por 7 dias. Dias em Números 19:11, também Levíticos 21:11. Mas para eles já não importava mais. O que eles queriam era sepultar Jesus. Talvez a esperança daqueles homens tinha acabado naquele momento. Jesus estava morto. Talvez em seu coração eles falavam: a gente podia ter aproveitado mais ele, a gente podia ter andado com ele, a gente podia ter conversado com ele, mas não precisava ser de noite, às escondidas. Nós podíamos ter tido mais de Jesus. Só que agora ele está morto, e a única coisa que podemos fazer por ele é dar um sepultamento digno. E eles queriam sepultar Jesus. Quantas vezes nós queremos sepultar Jesus? Quando rejeitamos Ele como Senhor de nossas vidas, quando não ouvimos as suas palavras, quando não queremos obedecer os seus estatutos, quando rejeitamos os seus ensinamentos. Quantas vezes na nossa vida queremos sepultar Jesus, quando não lembramos de agradecer a Ele por ter nos levantado na manhã, mesmo sabendo que se Ele não quisesse, nós não levantaríamos. Quantas vezes nós queremos sepultar Jesus quando sentamos na mesa para comer e não agradecemos aquele que colocou o alimento em nossas mesas? Porque aquele que alimenta as aves do céu também
vagabundos e esperar que tudo caia do céu. Nós precisamos trabalhar, mas em nosso coração nós precisamos ter a certeza de que, se Deus não colocar a mão, em vão será o nosso trabalho. Se Deus não nos abençoar, em vão serão as nossas lutas. Se Deus não vigiar, em vão será o trabalho das sentinelas. Tudo está no controle do Senhor Jesus, e muitas vezes nós esquecemos que Ele está no controle. Quando no ano que morreu o rei Uzias, Isaías tem uma visão do trono. Os reis morrem, entram outros, vêm outros, mas o rei dos reis está assentado no trono, e de lá ele não sai, ele continua governando todas as coisas. Muitas vezes nós queremos sepultar Jesus na nossa vida, esquecendo que Ele vive. Aleluias. Os príncipes dos sacerdotes vão até Pilatos. Senhor, lembrando-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, diz que 3 dias ressuscitarei. Irmãos, quando eu li esse trechinho, eu me envergonhei por ver que os assassinos de Jesus prestavam muito mais atenção no que ele falava do que os seus que andavam com ele, porque eles lembraram do que Jesus pregava. Eles lembraram que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. É vergonhoso quando a gente pensa que Satanás conhece a Bíblia de trás para frente, e nós, filhos do Senhor Jesus, não sabemos onde está Apocalipse e Gênesis. No domingo de manhã, as mulheres levantaram e foram até o sepulcro de madrugada, com as especiarias, para cuidar do corpo frio, inerte, sem vida de Jesus, no 3º dia. Mas o sacerdote já sabia que ele ressuscitaria. Os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, eles não estavam com medo dos discípulos, eles estavam com medo da ressurreição, porque no fundo eles sabiam quem era Jesus. Eles só não queriam perder a sua posição no mundo. As mulheres foram aos sepulcros, os discípulos não creram. Tomé teve que ver para crer. Caminharam junto com Jesus e não o reconheceram. Encontraram com Jesus na praia e não sabiam que era ele. As mulheres chegam e tem 2 varões, e eles perguntam para as mulheres: por que buscai o vivente entre os mortos? Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Vocês não se lembram? Ele pregou, ele falou tudo o que ia acontecer. Aonde estava a cabeça de vocês naquele momento? Jesus não pregou direito, ou vocês não foram diligentes com a palavra, como diz em Salmo 119? Jesus não erra nas suas pregações, Jesus é perfeito. Somos nós que não prestamos atenção na sua voz, e por isso sofremos, por isso choramos, por isso nos desesperamos, porque Jesus fala na tua palavra que estará conosco, que caminhará conosco. Jesus deixa claro que é Ele que acalma a tempestade das nossas vidas. Jesus deixa claro que muitas vezes vai nos levar para os desertos
sustentar. E nós nos desesperamos porque Jesus no nosso coração está sepultado. A pedra foi removida. A pedra que foi selada, guardada, protegida, foi removida. Mas Jesus não precisava tirar a pedra para sair dali. Ele não precisou abrir porta nenhuma para entrar na onde os seus discípulos estavam reunidos, de portas fechadas. A pedra foi removida, não foi para Jesus sair, mas foi para eles entrarem e virem que no lugar de morte era uma porta aberta para o jardim. Era uma porta aberta para o jardim na Nova Jerusalém. Glórias a Deus. No Evangelho de João, ele vai detalhar sobre Maria Madalena. E ele vai dizer que Maria Madalena ficou de frente ao túmulo, chorando. Porque naquele momento ela ainda acreditava que alguém tinha roubado Jesus. Teve uma amnésia, um apagão das pregações de Jesus. E vai falar que ela olha e vê dois varões. E os varões olham para ela e dizem: mulher, por que choras? E ela diz: porque levaram o meu Senhor. João relata que ela olha para trás e Jesus está ali. E Jesus fala para ela: mulher, por que choras? E a cegueira espiritual era tanta que ela olha para Jesus e pensa que é um jardineiro. Ela olha para Jesus e pensa que hortelã estava escrito, que significa o jardineiro, quem cuida do jardim. E ela fala para Jesus: se você pegou o meu Senhor, me fala onde está, me devolve. Mas algo me desperta nessa mulher. Ela não desistia. Ela queria Jesus. Tem um anjo, tem dois anjos, dane-se os anjos, eu quero Jesus. Eu quero o meu Senhor, aonde Ele está. E Jesus olha e fala: não adianta os anjos falar com Maria, eu vou ter que ir lá falar com ela. E Jesus se apresenta e pergunta: por que choras? E ela quer Jesus. Ela tem vontade, ela tem sede, ela tem desespero pelo Senhor. Ela não sabe mais viver sem Jesus. Ela quer o Jesus na vida dela. E a palavra relata que Jesus chama ela pelo nome, Maria. E ela vê que é o Senhor. Podemos estar vivendo numa cegueira espiritual, mas hoje o Senhor Jesus te chama pelo nome. E toda cegueira espiritual vai cair por terra. Todas as escamas dos olhos vão cair nesta noite, porque Jesus te chama pelo nome. Aquele que queriam sepultar, foi Ele que chamou Lázaro para fora depois de 4 dias morto. Foi Ele que encontrou um cordejo com um menino e sentiu compaixão daquela mãe e chamou o menino à vida. E Jesus diz para Maria: vai, anuncia que eu estou vivo. Diga a todos que eu estou vivo, que a morte não me venceu. Eu estou aqui e viverei para sempre. Sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Onde está
Jesus naquela cruz. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou o Senhor que vive e viverei para sempre. Quiseram enterrar Jesus, mas nada segurou ele naquele túmulo. E aquele túmulo está vazio. E o nosso Senhor vive para sempre. Aleluias. Que nós possamos esta noite nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Que nós possamos esta noite parar de sepultar Jesus. Parar de nos esconder, sentir vergonha de ser crente, sentir vergonha de ser do Senhor Jesus. E declarar de boca cheia que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Fique de pé, irmãos.